Olá, o tema nosso de hoje é a flexibilização curricular na UFMT. Palavra difícil de falar, né? Mas é uma preocupação de professores e de alunos e nós vamos tratar um pouco desse assunto aqui porque os universitários, claro, estão preocupados, né, com toda essa situação de suspensão das aulas. Mas será que é o caminho? Bom, nós chegamos até aqui com todas as medidas de segurança, até aqui no estúdio de máscara, e o nosso convidado hoje também. Então, a gente convidou hoje o diretor da Dufimate, da Associação dos Docentes da UFMT, o professor Maelson Neves, é docente também do Departamento de Psicologia. Obrigada, professor, por ter aceito esse nosso convite de estar aqui presencialmente, né? A gente tem tentado buscar fazer essas entrevistas ainda com todas as seguranças possíveis. Bom, professor, então de pronto eu queria que o senhor explicasse um pouco para nós o que é essa proposta de flexibilização curricular. Sim. Bem, muito obrigado pelo convite, pela audiência das pessoas que estão assistindo. A flexibilização curricular, ela surge nesse momento assim, já notório do isolamento social, da pandemia, da Covid-19. Lembrando que a UFMT foi rapidamente no estado de Mato Grosso, ao identificar o cenário nacional e internacional, já suspendeu. A gente estava saindo do semestre letivo, prestes a iniciar outro, e aí não iniciamos por conta do ano letivo 20/1, por conta da pandemia. Então, nesse momento, é importante destacar uma coisa: a universidade, toda a comunidade universitária, docentes, técnicos administrativos, os estudantes, os pesquisadores de pós-graduação, todos estamos assim, muito engajados em pensar o que a universidade pode contribuir, né? Nós temos inúmeros projetos, eu posso fazer uma injustiça de citar uns e outros não, mas são muitos projetos voltados para produção de EPI, equipamento de segurança dos profissionais de saúde e também da população em geral. A gente teve uma chamada especial de editais de extensão e tudo mais. Então, a universidade ela está se movimentando. E nesse cenário de mostrar, essa é a leitura que eu faço, pode não ser correta, mas, né, que a gestão da UFMT também pensa de que, não, no âmbito o discurso no âmbito da pesquisa e da extensão, estamos nos movimentando. Como a universidade tem um tripé ensino, pesquisa e extensão, a gente também precisa se movimentar no âmbito do ensino. E aí propõe a flexibilização curricular, que seria o quê? Seria uma oferta de disciplinas, os cursos da UFMT, dos cursos presenciais. Existe um projeto político-pedagógico, corpo de professores e tal, e as aulas são físicas. O que se está propondo é que esse conteúdo que estava planejado e dentro do projeto político-pedagógico para ser ofertado presencialmente, que seja ofertado de forma à distância, utilizando as tecnologias da informação e da comunicação. Então, o professor vai ter um ambiente virtual de aprendizagem, vai ter momentos em que ele transmite pela internet, você cria uma sala virtual. É o que está acontecendo bastante nesses encontros, essas reuniões virtuais, e o professor de sua casa transmitindo o conteúdo e os estudantes em suas casas, né? Em um mundo em que todos nós tivéssemos condições de acesso em primeiro lugar, condições de acesso a um lar em que pudéssemos desenvolver as nossas atividades de trabalho e estudo com tranquilidade, em que todos os estudantes tivessem, imaginemos, cada um seu quarto, um tempo em que seu computador, em que as professoras mães, os seus companheiros e pessoas que estão na casa cuidassem dos filhos enquanto ela estaria dedicada a essa tarefa. Em um mundo emancipado, em que a gente não tivesse essas questões todas, seria possível de se discutir, apesar de que mesmo assim haveriam algumas questões que eu posso colocar depois. Porém, qual que é o cenário que nós temos hoje? Assim, você propõe dentro desse campo ideal, você acha que é uma solução interessante. Mas quando você começa a destrinchar, analisando do ponto de vista da condição material dos estudantes e do ponto de vista do que é ensinar, do que é processo de ensino-aprendizagem, nós nos encontramos em alguns entraves, né? E é nisso que a gente tem feito um debate muito centrado em primeiro lugar. A UFMT teve uma pesquisa que a gente tem mais de 50% dos nossos estudantes que são oriundos de famílias de uma condição socioeconômica baixa, né? Famílias de baixa renda. Isso é resultado
efetivo da política de cotas. Cotas Sim. raciais, escola pública. A partir da política de cotas de 2012, a gente tem um quantitativo de estudantes que vêm das classes menos favorecidas, que historicamente foram impedidos de entrar na universidade. Essa é uma luta histórica e essa é uma conquista histórica antiga, seja do movimento negro, seja do movimento em geral da classe trabalhadora que se mobilizou. A questão é que agora, nesse momento, a gente já brigava pela permanência física deles no campus. Quando a universidade propôs o aumento do RU, que sairia de R$1 para um valor, acho que R$2,50, não me recordo exatamente, mas parece que até mais que R$2,50, eles fizeram uma greve estudantil. Por quê? Exatamente porque quando a população de baixa renda entra na universidade, não é simplesmente a matrícula. A universidade tem que garantir as condições de que eles permaneçam lá. E então, o RU, na época das aulas presenciais, era uma dessas condições. Se alimentar lá, o alimento ao redor da UFMT é muito caro e tudo mais. Agora, a gente tem um outro entrave, que é como que eles vão ter acesso a esse ensino remoto se eles não têm condições de estudo, não têm internet boa. Muitos só acessam a internet pelo celular. Sim, eles não têm computador em casa. Foi feita até uma pesquisa, foi apontado um dado de 92% dos estudantes teriam acesso à internet, mas isso é geral? Como é que é esse dado aí que foi utilizado? Sim, dentro dos debates, teve uma colega que afirmou que há uma pesquisa na UFMT, a UFMT faz estudos de perfil dos seus estudantes e que 92% responderam que têm acesso à internet. Essa é uma pergunta extemporânea, ela foi feita antes da pandemia e o estudante pode levar em consideração que ter acesso a um smartphone com um pacote de dados limitado é acesso à internet, né? E aí tem uma outra questão. Digamos que um estudante tenha respondido que acesso à internet em casa mesmo, ok. Imagina que seja estudante cuiabano, tem sua família, um trabalhador informal, um trabalhador autônomo, e que o que ele ganhava na sua vida de trabalho permitia. Comprou um computador, dividiu em tantas parcelas e paga religiosamente o pacote de internet. Nesse momento em que ele perde a sua renda, em que os microempreendedores individuais estão desamparados porque estão tendo dificuldade de acesso a crédito, de acesso ao socorro nesse momento da pandemia, inclusive essa é uma pauta da sociedade brasileira que precisa ser visibilizada, o quanto tem havido uma injustiça no socorro aos bancos, às grandes empresas, e os microempreendedores individuais não estão recebendo a atenção devida. Imagina esse perfil, que é o que tem o seu filho com o sonho da universidade de ter uma formação superior, ele vai precisar rever as contas, ele vai precisar... Então, eu estou suscitando uma situação hipotética, mas que ela é extremamente verossímil e que eu acredito que é o que está acontecendo com a maioria dos trabalhadores. Muitas famílias estão tendo que se preocupar em sobreviver agora, sobreviver. Né? Entre comer e pagar a internet, sinto muito, eu vou comer, né? Então, é isso que você traz, é muito importante. A gente está no momento de discutir a nossa sobrevivência. E é uma sobrevivência que, nesse momento, ela tem sido muito doída, ela tem sido muito sofrida. Aí a gente entra para um segundo aspecto que a gente tem discutido. Por mais que houvessem condições materiais adequadas, o acesso ao computador, à internet, um ambiente de estudo, você não tem um clima psicológico. Isso é na minha leitura, mas eu acredito que eu chamo as pessoas a refletirem sobre isso que eu estou dizendo. Pensar numa ideia de normalidade, né? Retomar as aulas, retomar o calendário acadêmico, no momento em que a gente tem dificuldade de projetar o futuro, inclusive o futuro pós-pandemia, ele se torna uma questão extremamente temerária. Você pedir que os nossos estudantes e professores se engajem no processo de ensino-aprendizagem no cenário da pandemia é você ignorar esse contexto social e esse contexto psicológico que permeia o processo de ensino-aprendizagem e interfere naquilo que a gente vai chamar de motivação. Eu gosto de chamar de engajamento. Para o estudante e o professor fazerem a aula acontecer, é preciso estar disposto corporalmente, é preciso estar em interação, em contato, todo mundo se vendo, falando e ouvindo, para que as ideias circulem, para que os conceitos sejam apresentados e o estudante vá fazendo essa experimentação do pensamento, dizendo o que ele entendeu do conceito, e o grupo, não só o professor, mas o grupo vai coletivamente construindo esse processo de apropriação coletiva e de ampliação, porque nem sempre é uma simples, nunca é uma assimilação do que está sendo dito
em termos científicos e técnicos. Às vezes, numa sala de aula, se traz uma ideia nova que pode ser ponto de pesquisa e de investigação e produz uma inovação. E isso necessita desse vai e vem das ideias. E esse processo requer um engajamento fisiológico, requer um engajamento psicológico, um engajamento cognitivo. E imagine um sujeito que está tendo vários outros engajamentos necessários, cuidados familiares, se preocupar com a avó, com o tio, com alguém que ama que está infectado, ou se preocupar, ou elaborando um luto. E aí a gente não está falando de uma situação normal. Os lutos, eles sempre aconteceram, infelizmente, nas aulas, no período pré-pandemia. Sempre aconteciam coisas que nos obrigavam a nos afastar do trabalho, um luto, a perda de alguém. Agora a gente está falando de uma dimensão coletiva, em que essas coisas acontecem ao mesmo tempo com muita gente. Nós estamos chegando na marca dos 30 mil. Então, uma das coisas que nós questionamos é se há clima psicológico para se pensar em aula nesse momento. Professora, eu vi até pesquisando sobre essa questão, porque a gente tem visto muitos memes, muitas ilustrações trazendo essas realidades, né? E uma foto, vamos ver se quem está nos acompanhando consegue imaginar. É uma pessoa, um estudante, seria um estudante de agronomia, no meio de um campo enorme, e ele lá no meio, com uma mesinha como essa aqui que a gente tem, com um computadorzinho ali, né? Fazendo, digamos, como se estivesse, né? Estou fazendo a minha aula, né, de forma digital. Então, assim, nessa questão de flexibilização do currículo, como levar em consideração, alguns cursos são extremamente tecnológicos, técnicos, práticos. Você não consegue imaginar um aluno de medicina já em estágio avançado de estudo, ou até antes, mas que precisa ter ali um laboratório. Isso, porque para os cursos mais teóricos, pode até ser, mesmo acontece todas essas dificuldades, mas pode-se pensar numa real possibilidade. Mas como isso tem dentro dessa proposta, professor? Tem, é preciso ser... Se considera isso? Sim, sim. A proposta da PROEG apresenta essa preocupação. A PROEG é a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, que é quem cuida dessa parte. Eles propõem que sejam apenas aulas teóricas, né? Nas disciplinas teórico-práticas se trabalha apenas os conteúdos teóricos. Só que há um problema aí. Há um problema aí, inclusive nos cursos de saúde, eu tenho visto as manifestações de alguns estudantes da medicina, de professores que sugerem isso. Não, nós temos disciplinas teóricas que a gente já pode trabalhar nesse formato de... a ideia é de adiantar. O que me parece que está por detrás dessa proposta é o que eu disse no início, assim, fazer com que o calendário caminhe para que não crie a sensação de que a universidade está parada. Desde o começo, a universidade não está parada, no âmbito da pesquisa, da extensão e da própria dinâmica da universidade. O que não está tendo é aula dos cursos presenciais. Então, qual que é o problema aí? Uma fragmentação, uma ruptura do conteúdo teórico para o conteúdo prático é uma desvalorização do que a gente entende por conteúdo teórico. Achar que o conteúdo teórico não é tão complexo quanto o prático. O prático requer a presença física, laboratório e tudo mais. Mas o teórico pode ser feito nesse formato à distância, inclusive separado do prático, quebra a lógica do próprio PPC dos cursos. Não é à toa que você tem aulas teóricas e aulas práticas. A aula prática requer uma apropriação do teórico, e o teórico sobretudo, disciplinas mistas, em que você tem carga horária teórica e carga horária prática. Quando você quebra temporalmente esse processo, você produz uma fragilidade no processo de ensino-aprendizagem, porque provavelmente, vamos imaginar que ele tem as aulas teóricas aqui, aí depois ele vai para a prática. Esse lapso temporal poderá fazer com que o professor tenha que retomar novamente os conteúdos teóricos para que a prática faça algum sentido, né? Então, e aí eu não estou falando que o estudante não vai ter capacidade de decorar, ele pode até ter uma capacidade de decorar. A gente está falando de uma lógica em que você separar teórico-prático é uma separação perigosa do ponto de vista pedagógico, porque eles são processos integrados. Aliás, a fragmentação do processo de ensino-aprendizagem, seja no teórico, seja no prático, ela é extremamente perigosa, e é isso que a gente questiona. Por exemplo, quando se discute educação à distância, antes mesmo da pandemia, que utiliza também essas ferramentas de ensino remoto,
Os cursos de saúde todos se levantaram contra. Enfermagem, acredito que a medicina, tenho certeza que a psicologia. Eles se manifestaram contrários exatamente por entender essa necessidade do teórico prático se realiza presencialmente. Aí como que a gente, incoerentemente, vamos propor isso agora, para os nossos cursos mesmo como uma saída temporária? Uma outra crítica que a gente faz se você entende que no teu curso interfere na qualidade, por que a gente vai propor para os cursos teóricos algo que a gente avalia que não tem qualidade? Não tem. Né? E aí eu não estou entrando no mérito do que seja a educação à distância, né? A educação à distância, ela pode ser feita de qualidade? Pode, mas há uma necessidade de uma série de pré-requisitos que, em geral, eles não são cumpridos e que, nesse caso, o que a gente pode dizer esses pré-requisitos para nem a educação à distância, que eles estão propondo na UFMT, eles estão chamando de flexibilização curricular, ensino remoto mediado pelas TIC. Mesmo essa lógica do ensino remoto mediado pelas TIC, ele requereria uma série de pré-requisitos que não estão postos ali. Então, a gente avalia que é muito mais frágil do que uma proposta de EAD. É muito mais perigoso levar a um prejuízo do processo de formação de ensino-aprendizagem. As TICs que o senhor fala, o que são? As TICs são as tecnologias da informação e da comunicação. Aquelas que permitem as pessoas se comunicarem de forma remota, seja simultaneamente, seja em tempos diferentes. Por exemplo, um vídeo, um canal que eu posto, a pessoa vê meu vídeo, ou uma videoconferência em que a gente se vê e se escuta ao mesmo tempo. Chama de ao vivo aqui, né? A palavra live está muito em voga agora com isso, as pessoas estão tendo... seria o uso da live, essas coisas. Mas diante desse cenário, professor, qual seria assim, o caminho mais viável que vocês veem, que a associação está buscando ou está propondo, ou porque a gente ouve, inclusive, até a questão de, olha, vamos esquecer de 2020, deixar passar, já foi meio do ano, né? Mas, assim, isso também parece ser tão ruim, né? Tão contraproducente, né? Não fizemos nada. Qual seria o que vocês acreditam? Em primeiro lugar, eu posso dizer o seguinte, essa angústia que vem por detrás da tua pergunta é uma angústia que todos nós estamos sentindo. E nós temos uma tendência, nós enquanto humanidade, temos uma tendência de, ao entrarmos em contato com essa angústia, entrar no processo de negação. Essa tentativa de um retorno de normalidade, essa tentativa de salvar o ano, ela às vezes pode nos afastar de olhar para o que está acontecendo. Agora, quando você olha para 30 mil mortes, e isso pode ser muito mais, porque 30 mil é aquilo que está sendo oficialmente notificado e a partir dos exames de prova e os estudos científicos a nível nacional e internacional apontam para uma subnotificação enorme, né? Ou seja, o que seria subnotificação? Você tem muito mais pessoas doentes e muito mais pessoas morreram do que oficialmente o Estado tem se mostrado capaz, não vou entrar no mérito desse número, mas se sabe que é muito mais. Então, você tem um cenário em que todos os países bem desenvolvidos, os grandes países capitalistas, do capitalismo central da Europa, Alemanha, Itália, Estados Unidos, Espanha, os grandes centros do mundo do capitalismo, eles pararam. Teve lockdown, ou seja, teve uma paralisação geral. E as pessoas ficaram em casa. E foi isso que permitiu com que elas agora comecem a sonhar a voltar. O problema no Brasil é que quando você ignorou esse processo, criando um clima de normalidade, essa tentativa de vamos salvar o ano, vamos salvar as nossas atividades, e aí eu não estou dizendo dos trabalhadores, porque muitos não fizeram isso, porque não tiveram condições de ficar em casa. Não houve uma política pública efetiva para garantir com que essas pessoas tivessem condições dignas de comer, dormir e ficar em casa. Não tranquilos, porque ninguém fica tranquilo, mas pelo menos em segurança alimentar, digamos assim. E como você teve essa confusão no Brasil, e infelizmente houve também um clima social de que não é tão grave assim, apesar de você ter agentes políticos dizendo... gente, fica em casa, você teve agentes políticos dizendo, não, isso não é bem assim, isso é só uma gripezinha. Então, essa confusão, aliada ao fato de uma tendência que nós temos, diante de uma situação muito grave, entrar numa fase de negação, tentar
produzir alguma estratégia defensiva que não nos faça entrar em contato de uma forma tão abrupta com aquela coisa produtora de uma angústia que a gente não dá conta de segurar, a gente utiliza essas estratégias. Só que essas estratégias elas podem ser perigosas se elas não nos permitem nos engajar em um comportamento defensivo, que olhe para a realidade, que nos permita ver a extensão dos perigos que se colocam para nós e, a partir daí, individual e coletivamente, nós tracemos as estratégias de enfrentar esse perigo de forma a preservar a vida dos mais vulneráveis e de todo o grupo, sobretudo, né? É aquela tática, o que eu falo? Quando as instruções do avião, né? Sim. Em caso de despressurização, coloque a máscara, ajude as outras pessoas. Esse processo, então, uma proteção individual para que eu também possa proteger os outros, eu preciso estar bem para que eu possa cuidar dos outros, esse é um processo extremamente complexo. Onde entra a universidade aí? Daria outra entrevista, né, professor? Daria outra entrevista, sim. A universidade, como eu disse, ela já está fazendo várias ações a nível de pesquisa, de extensão. Ela tem auxiliado muito na produção de informações que orientem as decisões dos agentes públicos, os boletins epidemiológicos, a distribuição espacial dos casos conforme os bairros e tal. Você tem vários setores da universidade, aí eu só não vou citar para não gerar injustiça, mas você tem vários departamentos da área de humanas, da área de saúde, da área de exatas, que eles estão engajados produzindo informação. Essas informações estão orientando o poder público e estão orientando a população. A universidade ela pode fazer muito mais. Assim. Na psicologia, por exemplo, a gente está num projeto de extensão, eu mais algumas colegas, para oferecer atendimento psicológico para profissionais de saúde e da assistência social que estão na linha de frente atendendo essas pessoas. Então, a gente vai oferecer um processo de atendimento psicológico remoto e tudo mais, com plantão psicológico, atendimento individual e atendimento em grupo. Os professores, inclusive, precisam de tempo para produzir. São informações novas. O que é fazer terapia em grupo à distância, mediado por... A gente vai precisar de tempo para estudar isso, para se preparar. A gente está fazendo isso, mas imagina as nossas energias na perspectiva da UFMAT e das entidades também, DCE e Sintuf também tem essa mesma perspectiva, é de voltar o conhecimento que a universidade tem, os seus professores, os seus técnicos e os seus estudantes, que tenham condições psicológicas de se engajar nisso, de produzir conhecimento em suas respectivas áreas, seja no enfrentamento direto da pandemia, seja no suporte à sociedade em relação à minimização dos efeitos colaterais que a pandemia produz. O setor de artes, por exemplo, a arte tem sido uma coisa extremamente consumida não, usufruída, melhor dizendo, nesse contexto do ficar em casa. Imagina o potencial artístico que nós temos no departamento de arte, de cinema, e esses setores, o que eles podem fazer nesse processo. Então, não é ficar em casa, como o Paulo Guedes falou, funcionário público em casa, com a geladeira cheia, esperando a pandemia passar. O modo como ele falou sobre o funcionalismo público foi extremamente desrespeitoso e injusto e irreal, e sobretudo nesse momento que você tem um funcionalismo público engajado em cada um dos serviços para atender a população. Alguns setores estão até trabalhando mais no home office, né, professor? Bom, para a gente encerrar, então, essa proposta, ela está sendo avaliada de que forma? Tem algum calendário para se analisar? Quem vai, né, votar? Né? Como é que estão essas questões práticas? Sim, uma coisa que nós ainda temos, que é resultado da Constituição de 88, a gente vai brigar muito para que isso se mantenha, é a autonomia universitária, autonomia didática, administrativa, financeira. Isso significa que as questões da universidade, elas são decididas coletivamente, democraticamente, pela comunidade universitária. Então, o processo pedagógico, as decisões administrativas relacionadas a isso, cabe a cada universidade decidir. Como isso se faz? Nós temos os conselhos universitários que são composto por representantes de todas as unidades acadêmicas. Cada curso tem o seu departamento, sua congregação e seu representante, que vai para lá e vão discutir isso. Existe uma proposta da universidade,
a do Filmate como representante do setor docente, né, da categoria docente. Você tem também o DCE, que representa os estudantes, e você tem o Sintuf, que representa o técnico. Se manifestam, a gente está brigando para que a reitoria, teve alguns debates que a reitoria não deixou a gente falar, mas a gente reivindica o nosso direito. A gente, enquanto a do Filmate não temos assento, porque acreditamos que não é o nosso lugar estar lá como conselheiros, mas a gente, nos momentos que interessam a categoria, a gente leva a nossa posição. Então está tendo esse debate. Nós provocamos esse debate, porque na verdade ele foi feito de uma forma muito acelerada, era do tipo assim, em poucos dias já levou a resolução e o CONCEP já ia decidir. A gente falou não, e aí os próprios conselheiros entenderam, não, tem que voltar para as unidades acadêmicas. Aí voltou para as unidades acadêmicas, foi feita essa discussão em todas as unidades acadêmicas, nós estamos discutindo com os professores, mandando material, a reitoria está fazendo a mesma coisa, as posições estão tentando defender seus pontos de vistas, e a reunião, eu não tenho precisão da data, mas me parece que é na próxima segunda-feira, em que vai haver uma reunião desse conselho e o tema será discutido novamente, e eles decidirão se a universidade vai aceitar, se ela não vai aceitar. Há um argumento muito forte que eu gostaria de aproveitar o tempo para dizer, é do tipo assim, que para mim foi o mais forte para convencer as pessoas a defenderem a flexibilização. Não, a flexibilização também tem a ver de aceita quem quer. Se o curso quiser oferecer, oferece. Se o curso não quiser oferecer, não oferece. Se o professor quiser oferecer, oferece. Se o professor não quiser oferecer, não oferece. Se o estudante quiser se matricular, se matricula. Se ele não quiser se matricular, ele não se matricula. Então, na prática, você vai ter disciplinas ofertadas por cursos e professores que aderirem voluntariamente à flexibilização e estudantes que voluntariamente se matricularem. E a qualquer momento, se perceberem que não têm condições de se matricular, eles podem desistir da disciplina e, sem prejuízo, isso não vai para o histórico escolar, e ok, zero o jogo. Essa proposta parece bem tentadora, porque não tem prejuízo para ninguém, em tese. Mas quando você analisa o que é um processo formativo, quando você considera o quão vai produzir distâncias e temporalidades tão diferentes, quando a universidade, ela, apesar de ter a diversidade de ideias, de cursos, de posicionamentos ideológicos, mas ela necessita de uma unidade do ponto de vista do processo de ensino-aprendizagem, para que você não gere temporalidades tão abruptas. E aí é o que eu costumo dizer nesse texto que você fez referência, dos deixados para trás. Sim. Os que seguem em frente talvez não quiseram deixar esses para trás, mas ficam pessoas para trás. Como que você retoma as aulas? É quase como montar um quebra-cabeça de sei lá quantas mil peças e depois como que você vai fazer isso e o tempo que você vai depois ter que, né, dispor para reorganizar, né? É muito complicado. Professor, eu acho que assim, a gente continua, nós vamos acompanhar, o FMT e o DOFIMAT estão sempre divulgando, né, os resultados, espero, e a gente espera que tudo se resolva para o melhor para o estudante, né? Eu digo, o senhor falou da angústia, captou a minha angústia, porque eu sou mãe de dois estudantes universitários, né, que estudam fora, mas estão aqui em casa na quarentena já tem quase 3 meses, vieram já também no início, e lá também é a Federal de Pelotas, está tendo a mesma discussão. A minha filha era para formar esse ano e tá, nossa, não vou mais formar. E o meu filho ia começar um novo curso esse ano, não tem nada para estudar ainda porque mal começou. Então, assim, a gente sente, a gente sabe como é que é, né? E eu ainda comento isso, que eu mesma me formei na UFMT com 6 meses de atraso por causa de greve. Isso pra gente era assim, quase que, né? Isso uma hora vai acontecer. Se acontecer greve, você já sabe, vai atrasar a formatura. Mas a gente tá, como o senhor falou, numa situação muito diferente. E é isso, é a gente tentar buscar a nossa saúde física, mental, familiar, né? Professor, então assim, estamos à disposição, quando a gente de repente quiser
trabalhar um outro tema um pouco mais a fundo. A gente sabe que já deu, acho que deve ter dado uma meia hora de, de gravação aqui, de entrevista, mas porque realmente é importante a gente, né, tratar disso. Então a gente agradece muito, eu acho que dá para a gente depois retomar algum tema específico, fica à disposição aqui para a associação, né? E vamos acompanhar e aguardar que tudo se resolva, que a vacina saia logo, né? Que a gente esteja, né? A ansiedade começa, né? As notícias da vacina, todo mundo acompanhando, né? Sim. Mas obrigada mesmo, professor. Eu que agradeço o espaço, a audiência das pessoas e nos colocamos à disposição também para esse e outros temas. Serão momentos em que esses debates serão necessários mesmo. Obrigada. Bom, nós conversamos com o professor Maelison Neves, diretor-secretário da Dufimate, Associação dos Docentes da UFMT. Também ele é docente do Departamento de Psicologia. Ele falou um pouco sobre a questão psicológica aqui. Nós tivemos uma entrevista com uma psicóloga também trazendo essas questões da negação, do luto. Eu vou deixar aqui no card se você quiser assistir também, aí na descrição no YouTube. E vamos aproveitar para levar informação de qualidade. Então, eu convido você a curtir, a compartilhar essa entrevista. Você que tem estudante em casa, você que conhece ou tem parente, tem amigos, que está nessa angústia, né, de volta às aulas, ou não vai voltar, é EAD, não é, né, enfim. Convido você a compartilhar. Vamos nos informar para termos essa certeza de que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, lembrando, se puder, sempre que puder, fique em casa, use máscara, se cuide, use o álcool, atenda a esses chamados das autoridades. Muito obrigada pela sua audiência. A entrevista fica no YouTube, no site RD News, RD TV, chamada na rede social. Curta e compartilhe. Até a próxima.